tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pela floresta, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz, pela beleza de te amar. Faz pela paz, pro mundo novo, faz pela paz, a esperança, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz, pela beleza de te amar. Faz pela paz, pelas crianças, faz pela paz, pela floresta, faz pela paz, pela coragem de mudar. Faz pela paz, pela justiça, faz pela paz, a liberdade, faz pela paz. Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Casa da Paz, em Miguel Pereira, é com muita alegria, com muita gratidão que aqui nos encontramos, celebrando mais um aniversário dessa casa, que em nome de Jesus vai propagando as suas mensagens incomparáveis. Para a noite de hoje, trazemos reflexões em torno da parábola de O Bom Samaritano. Relembremos essa belíssima passagem do Evangelho do nosso Mestre, narrada em Lucas, no capítulo 10, versículos 25 a 37. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano, que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Depois tem uma última pergunta, que é feita àqueles que queriam instigar Jesus.
qual desses três te parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, diz Jesus, e faze o mesmo. Nós encontramos uma regra áurea para a nossa felicidade, trazida por Jesus e reiterada por Kardec no seu Cristianismo Redivivo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Esse amor que se estende para o outro e compreende a excelência do amor do Pai, ele começa dentro de cada criatura humana. É no íntimo da nossa alma que se encontra a semente a ser fecundada, a fim de que a felicidade verdadeira, as potencialidades adormecidas, as realizações que se encontram em latência, elas estão. Ninguém consegue chegar ao outro se antes não chegar em si mesmo. A viagem, ela começa por uma autoviagem. Só é capaz de amar, de compreender o outro, quem primeiro se ama e quem primeiro se compreende. Ninguém oferece aquilo que não tem. Se partirmos desse princípio, tudo fica muito claro. E nós partiremos desse princípio para fazer uma interpretação da parábola O Bom Samaritano. Diz o evangelista Lucas, recontando a parábola de Jesus. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Pensemos aqui, lembremos em metáforas possíveis de serem feitas, que Jerusalém representava o centro da Judéia da época, onde aconteciam, vamos dizer assim, as grandes novidades, onde fervilhava o que predominava no pensamento daquela época. A Jerusalém era a metonímia do pensamento, das ideias que predominavam naquele recanto, escolhido por Deus para receber o seu Filho unigênito, o Espírito mais puro, mais belo, mais rico que a terra já conheceu. E a Jerusalém daquela época, como metonímia das ideias, ela dava ênfase às aparências, mas a essência, ela era amortalhada, era desprezada. Vivia-se um glamour, uma alegria
de fora, mas os sofrimentos reais, interiores, eles eram camuflados. Onde tem muito brilho, tem muito paetê, geralmente se privilegia o aspecto externo, esquecendo-se do interior. E assim acontecia. Mas vejamos que esse homem, um homem indefinido, não diz o nome, apenas o identifica como homem, querendo representar que poderia ser qualquer um de nós. Descia de Jerusalém para Jericó. Ele saía da aparência, ele se refugiava para Jericó, um lugar menor, mais tranquilo, mais ameno. Figuremos essa descida como uma viagem que o homem escolhe fazer para dentro de si mesmo. Sair das vivências de fora, das vivências barulhentas, das vivências apenas visíveis, para se perceber, para se ver, para se descobrir no seu interior. Então, um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Podemos nos figurar nós, aqueles que buscamos uma transformação para que deixemos essas existências arrastadas, pouco produtivas, muito sofridas, mas com pouco resultado real, sem salário, que possa quitar débitos que trazemos. Quantas existências vão sendo somadas sem que essas existências, de fato, elas possam render algo produtivo. Um homem que descia de Jerusalém para Jericó. Somos então nós, fazendo essa busca para dentro de nós mesmos, caiu em poder de ladrões. E todos aqueles que ousam se autodescobrir, todos aqueles que se dispõem a uma vivência mais conforme as leis do grande Pai, eles estão sujeitos a caírem em poder dos ladrões. Quem são os ladrões? Vamos figurar esses ladrões como as nossas tentações, os desafios. Todo aquele que coloca no seu mapa interior esse percurso da transformação, ele terá que lidar, ele se deparará com as tentações, com os ladrões, que são dificuldades criadas ao longo das encarnações, ou então no decurso
da própria encarnação. Quem criou o hábito da acomodação, que permitiu que ela se cristalizasse, que ela se avantajasse, acomodasse, ficar à espera que outros lhe façam os seus favores, ele vai ter grande resistência para fazer esse percurso para Jericó. Será um caminho novo. Precisará fazer desbravamentos, lutar contra si mesmo. Todos aqueles que se matriculam na escola da alma em busca de uma construção mais sólida, eles vão se deparar com esses ladrões, que à primeira vista podem parecer ladrões externos, como se uma força do destino não quisesse que nós mudássemos. Mas esses ladrões, na grande maioria das vezes, são passos a serem redimensionados em relação a posturas do passado. Vai acontecer com vícios, vai acontecer com práticas cristalizadas. Quem já se cristalizou num hábito, remodelar esse hábito, destruir esse edifício, demanda coragem, demanda perseverança e demanda também consciência de que esses ladrões, eles não serão vencidos da noite para o dia, porque eles foram ali fortificados por anos a fio, e quantos em encarnações. Então, descer da Jerusalém, da aparência, para a Jericó, para a essência, para o interior, ele pressupõe conhecimento de que será necessário estar munido de armamentos para lidar com esses ladrões. Não mais os velhos armamentos do desculpismo, da justificativa, mas o armamento de conseguir destrinchar onde foi que nós nos erigimos e por quê, do jeito que nós estamos. Então, todos vão encontrar. E o ladrão que vai assaltar cada um será diferente. Para mim, será um tipo de dificuldade. Para outro companheiro, o ponto-chave pode ser totalmente diferente. E continua o evangelista. Caiu em poder de ladrões que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram. O despojaram. Nós temos que nos despojar. Às vezes é uma mudança radical. Pensemos no Paulo de Tarso, no nosso grande Paulo de Tarso.
fanático, defensor da lei, representante do judaísmo, orgulho da raça, que de uma hora para outra se via totalmente despojado desses valores que ele esculpira em si. Nós vamos nos sentir despojados, sem chão. Por isso é que essa mudança, ela precisa ser gradativa, pensada, passo a passo. É mais provável que alguém que faça esse caminho passo a passo, com paciência, que ele consiga vencer, que aquele que chega cheio de entusiasmo, hoje eu vou mudar, serei pessoa nova, de forma irrefletida, porque ele não vai dar conta de se suportar, porque ele não tem bases. É necessário derruir um edifício antigo. É necessário abandonar o homem velho para permitir que o homem novo ele cresça. Primeiro ele será um bebê, ele será um menino, porque vamos tatear no escuro e muitos de nós ainda tateamos nesse escuro, lembrando Paulo quando dizia, sem querermos nos comparar a esse apóstolo, mas apenas te mencionando isso para a nossa realidade, o bem que eu quero, esse não faço, e o mal que eu não quero, esse ainda eu faço, porque é o mal que ainda predomina em minha mente. É a mente que está sendo bafejada, arejada para estar em condições de receber novo plantio. Figuremos um terreno cheio de matagal. É necessário arrancar esse mato e depois ir ensementando com outros princípios, com outras esperanças, porque a mente ela estará interconectada com outras esferas. Que o despojaram, cobriram de ferimentos, porque a mudança dói. E é uma dor que não dá para falar para o outro como é que é essa dor. É uma cirurgia. Dr. Bezerra de Menezes fala em parto. É um parto. É sofrido. O feriram e foram. E é necessário nós sabermos que essas mudanças, elas são dolorosas. Para nesse mecanismo de autoconhecimento, nós nos aceitarmos, compreendendo as nossas dificuldades. E se foram deixando semi-morto. É semi-morto, mas esse semi-morto é para o homem velho. Não é um semi-morto físico. É o semi-morto para aquilo que não tem serventia para a nossa evolução, para pensamentos, para palavras, para ações que no final nos deixam com gosto amargo na boca. É necessário que esse homem ele entre num estado
de semi-morto, que nós não o vitalizemos mais, que nós lutemos constante diariamente, para que ele possa desaparecer, sendo substituído por outro ser mais amoroso, mais fraterno, mais doce com a vida, compreendendo esse sabor da vida, porque vem de Deus. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, ouviu e passou adiante. Essa passagem, interpretada sob este viés, essa passagem, ela é muito esclarecedora, porque um sacerdote, pensemos no sacerdote como representante da religião. Quando alguém vê um sacerdote, quando alguém vê um pastor, quando alguém vê um palestrante, ele nos relembra a religião. E a religião, ela nos relembra algo que de fato tem valor, a religiosidade. É possível ter religião sem ter religiosidade. A religião, ela é uma ferramenta. Pode ter vários nomes, pode ser a ferramenta espírita, a ferramenta católica, a ferramenta protestante, a ferramenta N nomes. Mas essa ferramenta, ela tem uma função: abrir o canal para nos ligar com a divindade, com as potências da vida, com um ente supremo, superior, grandioso. Porque em abrindo o canal dessa fonte inesgotável e poderosa da vida, virá esse maná que irá alimentar o nosso entendimento para nós lidarmos com os nossos problemas de forma produtiva. Para compreendermos as dores, sabendo que não existe injustiça nas leis do grande Pai. Essa ponte, ela é a chave essencial para que as religiões possam atender à sua finalidade. Se nós temos religião, mas o nosso canal está vedado, a nossa mente, ela não se expande e ela não apreende os saberes que a vida tem para nos dar. É a maior luta da criatura humana, é exatamente permitir, ela se permitir caminhando sob a compreensão e a aceitação das leis de Deus. Porque não basta dizer, obter essa informação. É necessário que essas informações, elas possam penetrar o íntimo da criatura humana, e em penetrando o íntimo da criatura humana, façam com que ela, passo a passo, pouco a pouco, ela vá se identificando com a criatura
criatura divina que é. Um sacerdote descendo. Esse sacerdote, ele passou pelo caído e ignorou. A religião que nós temos, ela pode ser esse sacerdote que nos ignora. Que ela não é um maná que no deserto vai nos encher de esperança. Passando pelo deserto, passando pelos desafios, passando pelas tribulações, nós conseguimos perceber esse maná que a vida nos oferece. Nós encontramos tantos companheiros que, em passando por momentos mais dolorosos, eles dizem: se não fosse a doutrina espírita, eu não suportaria. Porque a doutrina é a religião que é o maná no deserto, alimenta a dor. A alma, ela se sente combalida, mas além dessa dor, prevalece a esperança de flores que hão de chegar. Na história da humanidade, na nossa história, tem sido comum a religião não cumprir esse papel. Ela ser uma religião entronizada como fazendo parte de um hábito. Ela é um hábito adquirido, mas ela não é um hábito sentido e refletido. Esse hábito, ele não é confrontado com os sentimentos. Nós estamos relendo Paulo e Estevão, que é uma obra primorosa. É uma obra para várias encarnações. E quando nós encontramos lá Caifás, o sumo sacerdote, e buscamos a sua biografia, nos surpreende saber que o sumo sacerdote era um saduceu. Vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, quando Kardec traz esses esclarecimentos necessários para nos darem uma compreensão melhor, ou uma compreensão. Sem esses conhecimentos, os textos ficariam truncados. E ele diz que os saduceus, os saduceus, eles estavam vinculados a uma seita judia que se formou por volta do ano 248 antes de Jesus Cristo e cujo nome lhe veio de Sadoc, seu fundador. Não criam na imortalidade, não criam, nem na ressurreição, nem nos anjos bons e maus. Entretanto, criam em Deus. Nada, porém, esperando após a morte, só o serviam, tendo em vista recompensas temporais, ao que, segundo eles, se limitava a providência divina. Assim pensando, tinham a satisfação dos sentidos físicos por objetivo essencial da vida. Nós temos a religião, mas temos um pensamento materialista. Então, qual é a função da religião se ela não estabelece essa ligação? Para nós que nos encontramos
neste planeta de provas e expiações, onde as imperfeições falam mais alto, no planeta de provas e expiações, as imperfeições avultam, elas se sobrepõem às virtudes. Então, em nós, em mim, predominam as imperfeições. Em sendo assim, o canal com a divindade, ele precisa ser constantemente limpo. Ele precisa ser constantemente faxinado. Como assim? Se nós não fazemos essa faxina constantemente, nós tendemos a enlamear aquilo que nos vem puro com as nossas ideias inferiores. É muito comum isso. A doutrina, ela nos chega limpa, ela nos chega bela. Mas como muitas vezes nós não nos sentimos capazes de lidar ou não queremos, nós preferimos macular o canal. E aí nós nos justificamos. E atribuímos isso à religião. Mas não é, é nosso. É uma luta constante. É uma luta que eu travo comigo. É uma luta que outros irmãos travam consigo. Por isso a necessidade constante da oração, da vigilância, para que esse alimento de sabor incomparável que nos vem de Deus, ele não nos chegue azedo, corrompido por nossos valores ainda menores. Porque aí nós entramos naquela situação do homem que não foi socorrido pelo sacerdote, porque esse sacerdote não vivenciava a religião. E nós? O que a religião significa em nossas vidas? Ela é parte integrante. À medida que nós formos evoluindo, à medida em que nós formos largando a ganga pesada, que nós formos nos tornando mais leves, nós sentiremos isso também melhor. Mas é preciso coragem. Coragem. Coragem, amigos, nos diz um espírito amigo, lá na mensagem Paciência, no capítulo 9. O sacerdote não resolveu, mas diz, um levita que também veio àquele lugar, tendo observado, passou igualmente adiante. Pensemos no levita como o conhecimento que nós detemos. Aquele que nós transcrevemos, relemos, que nós manuseamos naquelas estantes abarrotadas de livros, não sei em quantos, vamos dizer aí, opúsculos revisados, e eles, esse conhecimento, ele tem representatividade para nós? Ou ele pode muitas vezes ser apenas um verniz? Lá no capítulo 19, Kardec vai falar do verniz que alguns expositores ostentam. É o verniz, é a letra,
é a palavra, é a mensagem. Mas essa mensagem, ela consegue descer esse caminho e chegar à nossa Jericó lá de dentro? Ou fica da boca para fora? Informação não significa conhecimento. Nós que atuamos na área do magistério, sabemos que o conhecimento, ele só se caracteriza quando é digerido e passa a fazer parte da ação da criatura. Aí sim, ele é conhecimento. A doutrina espírita, ela é riquíssima em termos desse legado que nos foi deixado. É vamos dizer aí, é um legado para incontáveis encarnações. Só a codificação, só o Livro dos Espíritos, se nós podemos usar esse termo, só já é um patrimônio para muitas vidas. E esse material, porque esse material, ele é enviado para nós com um objetivo bem determinado. Nós não vamos aqui pensar que espíritos como Emmanuel, eles se dediquem a enviar tantas obras apenas para deleites. São luzes. Cada livro que pode mudar uma vida é uma estrela de Jesus brilhando no céu das nossas oportunidades. Um livro salva uma vida, uma mensagem salva uma vida. Quantas histórias são narradas contando sobre vidas que se debruçavam para o caminho da morte, que buscavam as trilhas do suicídio, mas mediante aquela palavra, aquela mensagem, elas foram injetadas de ânimo novo. Nós temos um levita em nós que passa adiante? Ou esse conhecimento, ele é por nós, cuidadosamente tratado, para que consiga ir sarando as nossas feridas, que são remédios. Aí quando nós estamos lá estudando sobre o perdão, nós confrontamos esses estudos com aqueles nódulos que ainda estão lá no nosso íntimo, e esses ensinos, porque eles vêm das esferas superiores, eles se transformam em comprimidos que vão aos poucos diluindo essas mágoas, essas dores. Nós temos um levita ou levita, ele já foi por nós promovido à condição de quem transforma. Lembremos sempre, conhecimento só existe quando há uma interação com ele. No início,
nós voltamos a lembrar, porque a nossa mente, ela só conhece aquele caminho do equívoco e da imperfeição. E ele precisa criar uma nova rota. Nós temos que nos reinventar. Nós temos que dizer não para velhas manias. Um levita, mas diz aqui, um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e, tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Quem é o samaritano? Na história narrada pelo nosso mestre maior. O samaritano era a raça desprezada. Cuspia-se de lado. O samaritano é em nós aquela sombra, aquela parte que nós negamos, que nós ocultamos, que nós fazemos questão de ignorar. Não tem como fazer reforma, não tem como mudar o nosso íntimo se nós não nos dispusermos a fazer as pazes com o homem velho. O homem velho existe em nós, existe em mim, ele está latente, eu convivo com ele todos os dias, ele constantemente, ele mostra as suas garras em palavras que me saem impensadas, em pensamentos que poluem o meu dia, e o meu dia não é tão feliz, porque eu tive aqueles pensamentos menores, pela ação de ausência de caridade, mas para eu poder remodelar esse homem velho, eu tenho que acolhê-lo, eu tenho que aceitá-lo. Ninguém muda, ninguém se transforma se ele não tiver esse olhar perescrutador, observador, para aquelas passagens da vida que foram muitas vezes portadoras de vergonha para os nossos dias. Nós olhamos para trás, para algumas experiências lá do passado, nem nos referimos a fatos de outras encarnações, porque há a lei do esquecimento. Para que essas experiências, elas não fossem obstáculos à nossa mudança. Mas nós olhamos assim coisas do passado e nós temos vergonha de nós. O nosso samaritano, ele fica lá desprezado, caído. Nós queremos colocar uma mortalha sobre ele. Mas como é que nós vamos reformar a casa se nós não adentrarmos no quarto escuro? Se nós não retirarmos os entulhos? Se nós não fizermos uma substituição? Se nós não arejarmos essa escuridão? Para enxergar as experiências amortalhadas na alma, precisamos lançar luz sobre elas, identificá-las, aceitá-las, admiti-las, fazer as pazes com elas. Muitas vezes é doloroso.
Quando nós insistimos em não olhar para o nosso passado e com disposição para dialogarmos com o nosso samaritano, desenvolvemos a culpa. A culpa é a rejeição do passado. Às vezes é uma rejeição inconsciente. Ele está lá tão escondido, ele está lá tão camuflado, que ele não ganha vida. Olhar o nosso samaritano, dar as mãos para o nosso passado, porque o passado, ele tem uma grande valia. Qual é a valia do passado? Mostrarmos, ensinarmos caminhos que nós não devemos mais percorrer. E, por outro lado, também nos reiterar caminhos que deram certo. Mas o samaritano, em verdade, ele se relaciona com a parte obscura do nosso eu. Resistências a terapias, muitas vezes, só vão postergando o encontro com o nosso eu. O nosso eu divino, o nosso eu de amor, de perdão, de luz, aquele eu que acolhe, ele está escondido atrás. Mas para que eu possa encontrá-lo, como é que eu consigo dar as mãos para o meu irmão caído, se eu não consigo me aceitar? Amar o próximo como a si mesmo. Fazer as pazes com a sua essência. Há uma passagem belíssima, tudo em Jesus é lindo demais. Jesus é o nosso modelo de guia. Tudo em Jesus. Jesus fala que nós devemos nos confessar uns aos outros, confessai-vos. Confessar como? Não criarmos máscaras, porque essas máscaras geralmente elas mandam a conta, e essa conta é muito alta. É a conta que vai nos trazer perturbação, infelicidade. Não paguemos por ela. Tenhamos a coragem, busquemos auxílio naquelas pessoas sérias. Há tantos irmãos hoje, profissionais, religiosos. Quanto material eu tenho visto pela mídia, material tão rico que tem por objetivo nos preparar para darmos as mãos para o nosso samaritano. Aproximou-se dele, vejamos que lindo isso. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Aproximou-se, vejo, é a luz, é a lanterna, eu vou lá, eu fiz isso, eu fiz, mas hoje, graças a Deus, não faço mais. Estou disposta à nova caminhada. Sei que vou cair, sei que vou errar, sei que ainda chorarei, mas diante de mim se desenha uma bela estrada florida pelo amor de Jesus.
ainda há pedras nos meus pés, porque eu ainda sou imperfeita, mas as flores do amor de Jesus me fortalecem para chegar a esse vale verdejante de esperança e de amor, onde eu acolherei não só a mim, mas eu acolherei a todos os meus irmãos de humanidade, acolherei os animais, as plantas, os seres desse mundo maravilhoso em profusão, em comunhão com a vida. É esse deitar-lhe olho. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata muito bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Quando nós conseguimos fazer as pazes com a nossa essência, e aí o nosso canal fica limpo. Porque para nós podermos limpar esse canal, por onde desce água viva, para descedentar a nossa miséria moral e nos cantar a canção da esperança, eu preciso fazer as pazes. Trata muito bem deste homem. E quando eu trato muito bem de mim, eu começo a perceber o Cristo existente em mim. E quando eu descubro o Cristo que existe em mim, eu começo a ter uma pálida ideia do Cristo que governa o nosso planeta, nós então não medimos mais esforços para levar para a humanidade o Evangelho de Jesus. Trata muito bem deste homem, trata bem, cuida dele. Vale a pena investir em mim, investir em você, meu irmão e minha irmã. Porque investindo em nós, o nosso Cristo há de chegar. E em chegando, ele será luz para mim e será luz para aquele que está do meu lado. Nós falamos tanto em presentes, mas o presente que nós podemos ser para os nossos entes queridos é sermos luz em suas vidas. Trata muito bem do seu samaritano, porque o seu samaritano bem tratado, ele há de ter condições, ainda que na sua pequeneza, de ser instrumento portando a luz de Deus. Francisco Cândido Xavier haveria de dizer, numa fase lá que ele dizia que não merecia receber o nome de todas as mensagens, porque ele não era o autor. O autor era de mais alto. Eram os espíritos que já comungavam com o maná da vida. Mas ele levava, ele carregava, ele era um burrinho. Já pensamos nós podemos carregar em nosso coração a mensagem de Jesus? É esse convite que nos é feito diariamente. Fora da caridade não há salvação.
mas a caridade maior começa em nós, aceitando o bom samaritano. Ele é bom sim, por quê? Porque ele não erra tanto de maldade, é mais por ignorância, às vezes rebeldia, mas busquemos o nosso samaritano e digamos para ele: você é um filho de Deus, você traz dentro da sua alma a luz divina, a luz do amor, e um dia sua vida será plena. O seu encontro com Cristo se dará dentro e fora de você. Agradecemos mais uma vez aos companheiros, a nossa querida Maria Emília, do Centro Espírita Casa da Paz, em mais um mês do seu aniversário. Eu tive a honra de acompanhar a criação dessa casa de luz. Que o nosso Mestre continue abençoando e inspirando todos os companheiros envolvidos para perseverarem na jornada. E nós convidamos os irmãos e as irmãs para fazermos a prece de encerramento. Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade que temos nesta encarnação de conhecermos a doutrina espírita, essa luz colocada em nossas mãos. Mestre Jesus, fortalece-nos, encoraja-nos, para que não sejamos como depositários infiéis. Antes, Mestre amoroso, que possamos honrar esse manancial, fazendo o melhor possível ao nosso alcance, sabendo que, ainda que o melhor possível nosso seja um grão de areia, sob o teu amparo, esse grão de areia será multiplicado, transformando-se em estrelas de esperança. Abençoa Jesus, os nossos irmãos, as nossas irmãs, encarnados e desencarnados, do Centro Espírita Casa da Paz, e que esse templo de oração continue semeando a tua mensagem. Abençoa-nos a todos, abençoa o movimento espírita e Mestre Jesus, bendito sejas por hoje e para sempre. Graças a Deus. Uma boa noite a todos.